Senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente, internautas, servidores, invoco a proteção divina e declaro aberta a sessão ordinária do dia 11 de março de 2024. Boa tarde a todos. Dando início aos trabalhos, solicito à primeira secretária, vereadora, professora Janaína Benelli, que informe se a ata da sessão ordinária, número 3 de 4 de março de 2024, foi corretamente lavrada. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde. Boa tarde, senhora vereadora, senhores vereadores, servidores dessa casa, os internautas que nos acompanham, público aqui presente, em especial a nossa ex-vereadora, Maria Luísa, ao Daniel, sua mamãe, não é mesmo? E os convidados. Senhor presidente, informo que a ata foi corretamente lavrada e está em condições de ser votada. Obrigado, secretária. Quero cumprimentar a senhora Maria Luísa Miller, ex-vereadora dessa casa. Um prazer tê-la conosco. Diante das informações prestadas pela primeira secretária, coloco em discussão a ata. A ata está em votação. Os vereadores e as vereadoras que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem ficando em pé. Aprovada por unanimidade. Continuando os trabalhos, passamos para o período do expediente. Solicito mais uma vez à secretária que proceda à leitura do resumo do expediente. Resumo do expediente da sessão ordinária realizada em 11 de março de 2024. Ofícios da Prefeitura do município de Rolândia encaminhando respostas aos requerimentos números 687/2023, 04, 03, 016, 017, 024, 027, 035 e 041 de 2024. Ofício da Prefeitura do município de Rolândia encaminhando resposta ao ofício número 07 de 2024 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Ofício do deputado federal Luiz Carlos Rauli, referente indicações das emendas parlamentares individuais ao Orçamento Geral da União do referente ano 2024. Era só isso, senhor presidente. Obrigado, secretária. Nesse momento, em conformidade com o artigo 142 do Regimento Interno da Casa de Leis, passamos para o período das comunicações parlamentares. Os vereadores terão até 15 minutos para pronunciamentos referentes a atitudes pessoais assumidas no exercício do mandato, a fatos ocorridos durante a sessão, inclusive com relação aos seus pedidos de providência, de informação e demais requerimentos, bem como questões partidárias e fatos relevantes na sociedade. Iniciando a fala, concedo a palavra ao vereador Isaac Altino, que dispõe de um tempo de até 15 minutos. Solicito autorização para usar a tribuna. Autorizado. Prezados colegas vereadores, vereadoras, comunidade aqui presente, nossos amigos, ex-vereadores, vice-prefeito, todo mundo que nos acompanha pela rede social. Boa tarde a todos. Tem alguns assuntos para falar hoje. Primeiramente, queria falar de um assunto específico, que essa semana testemunhamos o início de uma tão aguardada obra esperada pela comunidade ali do Jardim Novo Horizonte Parigu, que é a revitalização do campo do Parigu. Todos nós sabemos que esse campo, há décadas, foi negligenciado pelo poder público. Contamos com a sorte de algumas pessoas, que zelaram pelo aquele espaço, como moradores que fizeram a manutenção. Particularmente falando sobre o Jardim Parigu, confesso que eu tenho um apreço sentimental por aquele local. Quando o vereador Guilherme veio conversar comigo numa ocasião e falou: vereador Isaac,
eu tenho um sonho e eu tenho um projeto para aquele local. Na hora veio as minhas lembranças de infância. Não sei se todos aqui sabem. Eu nasci naquele local. Eu morei naquele local. Hoje, aonde que é aquele posto de saúde, aquela UBS, hoje, onde é aquela creche, né? Ali era o local que a gente brincava, né? Fico muito feliz vendo a Maria Luísa, que eu tive a grande satisfação de trabalhar com ela no governo Johnny. E eu fico mais realizado ainda que na época do governo Johnny, Maria, fizemos aquela UBS e fizemos aquele CMEI. Então eu tenho 3 sentimentos hoje por aquele espaço, né, para aquele jardim. Fizemos na época, pude participar, né, da UBS, do CMEI e agora essa inédita revitalização daquele espaço. Me lembro bem, meu pai, ele foi carpinteiro, né? Na época, carpinteiro mexia com madeira, ele fez aquela igreja, vereador Guilherme, na frente daquele espaço. Aquela igreja era de madeira, eu me lembro bem, eu tinha de 4 a 6 anos, meu pai me levava, e aquele espaço ficou na minha memória. Então, quando você veio com essa ideia, e nós abraçamos isso reviveu, né, um sentimento que eu tinha do passado. Enfim, minha avó mora até hoje lá, meus tios, ou seja. Então, eu fico triplamente feliz por, como hoje, como um vereador, poder, né, de certa forma, em parceria com o vereador Guilherme, com o deputado Thiago Amaral, trazer mais dignidade para aquela população, né? Ah, não, aquele bairro tem mais ou menos 45 anos e andando para aquele bairro, falando com a minha avó, com as vizinhas dela, lá nem se tinha asfalto, onde eles moraram lá. Enfim, e ver todas essas melhorias do poder público hoje, né, principalmente para esse espaço de lazer, me deixa muito feliz. E aproveitando nisso, né, até falando nisso, né, a gente enfrentamos vários, né, obstáculos, né? Só que vencemos, né? Quantas vezes fomos para Curitiba? Inúmeras vezes, perdemos até, né, a quantidade. Quantas vezes saímos da Secretaria, né, de Estado, 10 horas da noite, né, esperando o secretário, o projeto debaixo do braço, falando, não, secretário, esse projeto tem que ser feito em Rolândia. Confesso que eu sou da iniciativa privada. E na iniciativa privada, a gente trabalha com agilidade, né, e eficaz. Essa é a perspectiva da iniciativa privada. Agilidade e eficiência. Infelizmente, na esfera pública, às vezes não é assim. Mas a culpa é de quem? A culpa não é do vereador, a culpa não é do prefeito, a culpa não é do secretário, é do próprio sistema. Infelizmente, a burocracia desse sistema, ela é morosa, né? Um projeto que a gente desenhou em 2021, né? Nós gostaríamos que esse projeto já estivesse pronto, brigamos muito, mas infelizmente, né, o poder público, né, ainda mais na esfera estadual, ele existe alguns obstáculos. Não estou aqui para criticar também esse sistema, mas sim para propor mudanças, né? O que depender de nós, né, e como sempre foi feito, né, por exemplo, né, a Secretaria do DENIT, né, a exemplo da ciclovia, pediu um documento, não era função minha e do Guilherme, mas nós corríamos atrás, né? Aqui, desse espaço também, né, o Paraná Cidade pediu inúmeros documentos. E junto com a secretaria ali do Zeca Salgueiro, a gente correu atrás, né? Embora não era a nossa função, mas nós colaboramos para ter essa eficiência e para que isso saísse logo. Enfim, né, saiu, né, e felizmente está rodando, né? Eu acredito que em torno de 3, né, a 6 meses esse projeto estará lá pronto e eficaz e trará maior conforto e segurança
para a população. Outro ponto que eu gostaria de enfatizar, aproveitando a ilustre visita, né, que temos hoje, né, e com grande satisfação que eu dirijo a todos vocês que estão aqui, estão nos acompanhando, né, uma iniciativa em conversa com várias pessoas, principalmente com o nosso amigo Daniel, que eu acredito que é de extrema importância para a cidade e para o futuro da cidade, que é a criação de um conceito, né, vamos dizer assim, de uma cidade educadora. Nós, como representantes do povo, nós, como legisladores, temos o dever, né, pelo desenvolvimento sustentável e, além disso, a inclusão, né, de Rolândia. Vejo essa abordagem como uma oportunidade valorosa para promover o progresso e, principalmente, a qualidade de vida de nossos munícipes. Ao pensarmos em uma cidade educadora, visualizamos um ambiente que vai além das paredes da educação, além das paredes das faculdades e das universidades, onde o aprendizagem é uma experiência e contínua e acessível para todos. Essa visão de uma cidade educadora reconhece um potencial educativo que a cidade de Rolândia tem, né? E um potencial educativo de cada rua que nós temos, cada rua histórica, cada parque, cada praça, e buscar aproveitar esses espaços para promover o conhecimento e a criatividade da nossa cidadania. E é nesse sentido, com grande entusiasmo, que anunciamos, né, a presença do nosso grande amigo, o educador Daniel, carinhosamente conhecido como Daniel da Bimini, um profissional dedicado, experiente e gentilmente aceitou compartilhar uma experiência fantástica que ele vai passar para nós. Como vereador, Daniel, demais pares, me comprometo com o bem-estar da nossa cidade e com a promoção de uma cidade educadora. E a par disso, convido todos os vereadores, toda a comunidade, para se juntar nesse projeto rumo a uma cidade, uma Rolândia mais educadora. Era só isso. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Ok, obrigado. Nesse momento, concedo a palavra à vereadora, professora Janaína Benelli, que dispõe de um tempo de até 15 minutos. Obrigado, senhor presidente. Eu tenho um pedido de providência, número 051 de 2024, que solicita uma fiscalização mais rigorosa por parte do município em relação ao crescimento descontrolado de mato alto em terrenos particulares e públicos no conjunto Água Verde. Pedidos de informação 053 de 2024. A Prefeitura do município de Rolândia e a empresa Visa Transportes para que desenvolvam estudos visando a inclusão em sua rota de transporte coletivo municipal, uma linha do Jardim Caviúna para a região central, Avenida Castro Alves, assim como efetuar estudos com o objetivo de promover a instalação de pontos de embarque e desembarque ao longo da nova rota. Número 054 de 2024, a Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, DENIT, do município de Londrina, à Prefeitura do município de Rolândia, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e ao Conselho Municipal de Trânsito, para que desenvolvam estudos no sentido de promover a implantação de semáforo para pedestres, assim como promover a pintura de faixa elevada ou de faixa de pedestres na travessia do cruzamento da Avenida Presidente Getúlio Vargas, perímetro urbano da rodovia BR-369, com as ruas Barão do Rio Branco e Willie Davis, próximo ao comercial Ivaiporã. Número 055 de 2024, a mesa diretora desta Casa de Leis, para que a mesma convide a senhora advogada Ana Paula Campanerusso para fazer
o uso da tribuna deste Poder Legislativo em data a ser agendada no mês de março, mês da mulher, para explanar sobre o combate ao assédio e à violência no trabalho. E uma informação de número 058 de 2024 ao chefe do Executivo Municipal, para que após deliberação da Secretaria de Educação encaminhe a esta Casa de Leis informações sobre o cronograma de instalação dos aparelhos de ar-condicionado nas escolas municipais. Aproveito também o momento para parabenizar as instituições públicas, privadas e religiosas que estão se empenhando em promover momentos de valorização, conscientização e qualificação da mulher rolandiense. Parabéns a todas vocês, aos eventos que estão proporcionando estes momentos a essas mulheres, aqui na pessoa do senhor Zé Eduardo, parabenizar pela parceria com a Assir Mulher, o evento que teve lá no nosso museu, Eras por Elas, homenageando mulheres da nossa cidade que estão escritoras. Pasmem vocês, vereadores, mulheres com um currículo vasto, que eu me senti muito pequena naquele lugar. Muitas escritoras na nossa cidade, bem conceituadas, de um gabarito extenso, e que realmente, não é mesmo, Daniel, Maria Luísa, vereadora Cristina, que esteve lá, invejado mesmo o currículo, e que merecem mesmo toda a homenagem da nossa querida cidade a essas mulheres que levam o nome da nossa cidade para o exterior. Então, parabéns para as nossas escritoras, parabéns para a assistência social, que fez um chá maravilhoso para as nossas mulheres do CREAS, do CRAS, né? Para todas as mulheres que são atendidas por essa rede. Foi um momento prazeroso e muito importante para essas mulheres. Momento que muitas mulheres não têm e que, graças ao empenho da pasta da assistência social, pôde ser ofertado e elas puderam participar desse chá. O culto da IPI também, um culto onde participei de muita oração, de muita gratidão a Deus e valorização da mulher também na nossa sociedade. E venho ainda dizer que outros eventos em comemoração ao mês da mulher serão ofertados. Peço para que os senhores vereadores prestigiem, né, valorizando o papel que a mulher desempenha na nossa sociedade. E quero dizer que eu, como vereadora, vou lutar, continuarei fazendo o meu papel para que nossas mulheres sejam qualificadas, valorizadas, tendo a sua independência, não é mesmo? A sua valorização, a sua autoestima retomada, né? Sendo vista na sociedade como uma pessoa, um sexo tão importante quanto o masculino. Era só isso, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Nesse momento, concedo a palavra ao vereador Ratolino, que dispõe de um tempo de até 15 minutos. Obrigado, presidente. Dispensa a palavra. Palavra dispensada. Nesse momento, eu farei uso da palavra por um período de 15 minutos e solicito ao vereador Rodrigão que assuma a presidência, por favor. E solicito o uso da tribuna. Conceda a palavra ao vereador Ginaldo Silva. Obrigado, vereador. Muito boa tarde a todos. É com grande prazer que recebemos essa casa cheia hoje. Cumprimento o nosso vice-prefeito, Márcio Vinícius. Prazer recebê-lo. E o palestrante da noite, o senhor Daniel Stalin. Muito bom recebê-lo. E mais uma vez a dona Maria Luísa Miller, nossa vereadora, aqui dessa Casa de Leis, aí fez um grande trabalho.
Eu venho nessa tribuna hoje falar de um assunto específico que eu acho de grande importância. E esse assunto eu quero estender a todos os demais vereadores, em especial ao vereador Vilmar Boy, Ratulino e Andrezinho da Farmácia. Eu venho falar do plano diretor da cidade de Rolândia. Nosso plano, vereadores e público presente, estava em atraso desde 2006. Nosso plano diretor venceu em 2016. Desde então, tivemos alguns problemas para que a gente conseguisse realizar esse plano dentro do nosso município, mas enfim, a partir de 2016 iniciou-se um trabalho junto ao ITEDS, a Universidade de Londrina, e veio a pandemia, atrasou mais um pouquinho, e felizmente, nesta gestão, nessa legislativo do momento, né, com os demais vereadores, conseguimos fechar o plano diretor. E hoje será um dos últimos, porém, um dos mais importantes, que é o 009, que é o parcelamento do solo. Então eu venho aqui com grande satisfação destacar a importância da aprovação do plano diretor da nossa cidade. Após a promulgação do plano diretor, macro, que agora é lei, avançamos na construção de um futuro urbanístico mais sólido e sustentável. Foram várias discussões, reuniões e audiências públicas até que chegássemos a uma aprovação. Cada decisão tomada que foram fundamentais para guiar o desenvolvimento urbano, promovendo o crescimento ordenado e benéfico para toda a comunidade. Essas propostas aprovadas por unanimidade refletem o compromisso da Câmara com a organização eficiente do nosso território, visando a Rolândia mais acessível e bem estruturada. Estamos construindo as bases para um futuro mais promissor, alinhado com as necessidades da nossa comunidade. Agradeço o empenho dos vereadores, das vereadoras e reforço que, a aprovarem tais medidas, contribuímos para uma cidade mais planejada, mais inclusiva e próspera. Contamos com a sanção do prefeito Ailton Maestro para efetivar essas importantes decisões. Juntos, continuaremos a edificar uma Rolândia que nos orgulha e atende às expectativas de todos os cidadãos. E é isso, quero mais uma vez parabenizar essa Casa de Leis, também agradecer a nossa Procuradoria Jurídica da Casa, encabeçada pelo Dr. Walter Anderson, que tiveram um papel fundamental nas elaborações, em especial das emendas, das sugestões, e dos vereadores, que entenderam a importância de uma cidade ter um plano diretor. Entregaremos ao município de Rolândia, ao final desse mandato, uma cidade realmente planejada. Quero aqui agradecer a cada um de vocês pela colaboração. E tenho certeza que ficará um marco para a cidade de Rolândia essa nossa decisão. Então, meu muito obrigado, agradeço a presença de todos e daremos continuidade. Devolvo a presidência ao vereador Reginaldo Silva. Nesse momento, concedo a palavra ao vereador Rodrigão, que dispõe de até 15 minutos. Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras, ao público que vai presente nessa Casa de Leis, sejam bem-vindos. Senhor presidente, eu tenho 2 pedidos de providências. O pedido número 048-2024, solicito a aplicação de taxas refletivas, olho de gato, na via de acesso ao distrito de Nossa Senhora Aparecida, do distrito do Bartira, trecho compreendido entre a PR-170 até a entrada do distrito. Outro pedido de informação é o número 046-2024, que é ao chefe do Executivo Municipal, para que encaminhe essa Casa de Leis informações acerca da existência de incentivos fiscais às empresas que optem por patrocinar
atletas e equipes esportivas de Rolândia. Em caso negativo, observando a importância do esporte na formação dos cidadãos e reconhecendo o potencial dos atletas locais, sugeriria a implantação de tais incentivos após um estudo de impacto financeiro. Esse pedido aqui, senhor presidente, é muito importante, porque tem vários atletas aqui da nossa cidade, do nosso município, que dá para os empresários a qual ajudar, dar uma força, dar um apoio. E se o executivo abraçar esse pedido meu de informação, vai ser muito bom para esses atletas. E uma outra fala minha, quero aqui parabenizar aqui o vereador Isaac, juntamente com o vereador Guilherme, quando você estava falando ali do projeto, que o recurso que vocês conseguiu lá para a região do Parigô, várias pessoas, eu tenho parentes que moram naquele local lá perto, amigos que moram lá também, e esses dias eles até perguntaram para mim, Rodrigão, vai ser revitalizada essa área? Vai. Fiz questão de mencionar o nome de vocês e aquilo ali vai ficar um marco para aquela região. Então, parabéns. Assim, quando você estava falando aí, veio à minha mente quantas e quantas vezes também, é meu segundo mandato como vereador. Eu me lembro também que uma vez a gente pegamos um projeto também, juntamente com o vereador Reginaldo Silva, presidente dessa Casa de Leis, e nós fomos para Curitiba, por intermédio do deputado Felipe Francischini, na época. Ele mandou recurso para a construção de espaço cultural na comunidade de São Fernando. E hoje, graças a Deus, virou realidade. O espaço já está funcionando com várias oficinas e isso é muito bom. Então, parabéns, é fruto do trabalho. Vocês vão deixar um legado para aquela região inteira que vai ficar muito bom e principalmente para o esporte que tem aqui na nossa cidade. Então, parabéns, que Deus te abençoe. Me lembro também uma das idas a Brasília, juntamente com a Cristina Peretti, o Ratolino estava presente também. A gente conseguiu com a ex-deputada Lins Leudes recursos para a construção de um CAPS, a qual daqui a alguns dias já vai ser inaugurado, e isso é muito positivo para a área saúde do nosso município. Então, para vocês verem a importância de quando você pegar às pressas o carro, ir para Curitiba, resolver alguma demanda, às vezes você vai no departamento, não pode resolver só com uma ligação, você sabe muito bem que não é assim, cadê o protocolo, cadê o projeto, tem que cadastrar, se não correr você perde recurso, perde o projeto, e aí fica tudo bagunçado. Então, parabéns, que Deus te abençoe. E aí, o Vilmar Boy, o Sandro Leonardo também, deixou um legado na área da educação, a escola que está sendo construída lá no Aida Nogueira, vai desafogar aquela população do Perazolo, Francisquini, Tomo Nagatami, e uma escola que já daqui uns tempos já vai inaugurar, né, Sandro? O Andrezinho da farmácia, Janaína Benelli, uma escola lá na região do Nobre, que o deputado Francisquini mandou recurso. É o legado que deixa para a educação, para nossas crianças aqui do nosso município. Então, parabéns e que Deus abençoe a cada um. Senhor presidente, era o momento aí da minha fala. Ok, vereador, conceda a palavra ao vereador Sandro Leonardi, que dispõe de um tempo de até 15 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde. Senhoras vereadoras, vereadores, servidores dessa casa, público presente e a todos que acompanham pelas redes sociais. Meu boa tarde. Matéria do dia. Pedido de providência. Solicito melhorias no pavimento asfáltico que liga o distrito do Bartira ao quilômetro 10. Pedido de informação. Número 048/2024. Ao ilustríssimo senhor Gerson Luiz Belo Júnior, diretor executivo do PROCON de Rolândia, para que encaminhe esta Casa de Leis informações sobre o atendimento ao cliente, de modo especial na questão do prazo do agendamento e no retorno às respectivas reclamações. É o que eu tinha, senhor presidente. Ok, vereador, conceda a palavra ao vereador Vilmar Boy, que dispõe de um tempo de até 15 minutos. Senhor presidente, dando os parabéns para o vereador Rodrigo, que lembrou bem que cada vereador aqui nessa casa, com suas demandas, com seus deputados, vem trazendo recurso para o município. O vereador Guilherme falou muito bem hoje na tribuna, através de vereador Isaac, né, usou bem a tribuna hoje, e falou dos pedidos que esses nobres vereadores fazem aos seus deputados estaduais, federais, e a cidade vem sendo acolhida no momento político, e com obras e realizações que têm sido acontecido. E fiquei sabendo hoje que a empresa que ganhou a licitação já vai começar semana que vem várias ruas
da cidade do micropavimento, que vai chegar a licitação do micropavimento e vai começar logo o CBUQ. Então eu fico muito feliz, Rodrigo, pela essa fala tua, que a cidade está se desenvolvendo cada dia mais e fazer parte disso que essa casa trabalhou para isso, e estou muito feliz de fazer parte dessa Câmara Municipal. E espero que nós temos o valor da comunidade, porque olha que a cidade que nós estamos participando hoje ficou abandonada durante muito tempo. Eu participei o dia que eu entrei aqui como vereador, como estava a cidade, o dia que está, o jeito que está hoje, está totalmente diferenciada. E isso reflete no que o povo está falando. Eu acho que o povo não é mais bobo, o povo vê o que está sendo feito. Tem as críticas, tem as pessoas que ainda, o quanto pior é melhor, mas eu estou escutando e as pesquisas estão mostrando. Mas era isso que eu tinha que falar, somente. Ok, vereador, muito obrigado. Concedo a palavra ao vereador Andrezinho da Farmácia, que dispõe de um tempo de até 15 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público aqui presente, em especial Maria Luísa Miller, ex-vereadora, nosso vice-prefeito Márcio Vinícius e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Boa tarde. Senhor presidente, nessa tarde eu tenho alguns pedidos de providência e um dos primeiros deles, senhor presidente, é o 047/2024, onde solicito recap asfáltico na rua João de Menezes, principalmente no trecho compreendido entre as ruas Arthur Thomas e General Cardoso Júnior, na área central. Também tem o 050, que é um pedido de providências 2024, onde solicito a realização de serviços de infraestrutura, como no meio-fio, galerias pluviais, pavimentação asfáltica e demais benfeitorias na rua Antônio Roberto Pinguelli, no trecho compreendido entre a Avenida Atlanta e a rua Antônio de Menezes, no Jardim Coliseu. Pedido de providência também, senhor presidente, 052/2024, onde solicito melhorias na sinalização de trânsito, pintura e faixas de pedestres, estacionamento de vans e vaga para deficientes, em frente ao CEMEI São José, localizado no centro, a Escola Municipal Maria do Carmo, também localizada no Conjunto Domingos Neves, senhor presidente. Senhor presidente, também tem alguns pedidos de requerimento. 044/2024, direcionada ao chefe do Executivo Municipal para que encaminhe essa Casa de Leis informações acerca da existência de projeto que vise realizar parceria com o Serviço Social de Comércio SESC, objetivando oferecer à comunidade os serviços de carreta odonto SESC, em caso negativo, que esta municipalidade possa promover estudos com esse fim. Informações de requerimento 045/2024, direcionado ao excelentíssimo senhor deputado estadual Devanil Reginaldo Silva, Cobra Repórter, para que proceda a estudos no sentido de encaminhar recursos financeiros ao município de Rolândia, com o propósito de adquirir um caminhão basculante caçamba para atender a crescente demanda da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Senhor presidente, também gostaria de comentar aqui nessa tarde. Eu fico muito feliz em saber tantas obras que estão acontecendo em nossa cidade. Vi aqui o vereador Isaac colocando algumas sugestões que ele conseguiu, a Janaína, o Rodrigão. E como o Rodrigão disse aqui, senhor presidente, essa escola que está terminando lá no Nobre, ela vai ser em torno de 6 milhões, né, Janaína? Se eu não estou enganado, onde vai atender toda aquela demanda ali. Essa escola vai ser referência, senhor presidente, para Londrina, Cambé e Arapongas. Nós ficamos muito felizes, né, Janaína, em atender a educação. Hoje nós formamos profissionais através da educação.
Isso nos traz uma alegria tremenda em poder contribuir com a nossa cidade na educação. A educação nós vamos formar advogados, professores e etc. E isso nos deixa bastante emocionado em contribuir com a administração executiva. O vice-prefeito está aqui. Nós sabemos que não é fácil administrar uma cidade, mas estamos aqui para poder ajudar a construir uma cidade melhor para nossos filhos, bisnetos. E isso mesmo, Carlos. Eu fico muito feliz aí saber que você também concorda. Mas não é só isso. Nós temos o SAMU, que foi também direcionado através dessa casa, através da emenda impositiva, onde vai atender muito a área da saúde. Tem muitas situações também que nós queremos colocar aqui, senhor presidente. Direcionei a minha emenda impositiva para o Jardim Santiago, para uma demanda de dentista. Também agradeço ao deputado Cobra Repórter, que direcionou 250 mil para aquela área. E também vou direcionar 275 mil. Eu fico muito feliz também em estar podendo atender a área da saúde. Senhor presidente, eu tenho mais coisas para falar, mas vou deixar para a próxima sessão. É só esse momento. Ok, vereador. Nesse momento, concedo a palavra à vereadora Cristina Peretti, que dispõe de um tempo de até 15 minutos. Boa tarde, senhor presidente, Boa senhora tarde. vereadora, senhores vereadores, público presente. É uma honra receber aqui na casa a nossa primeira vereadora da história de Rolândia. Nós só estamos aqui, Maria, por causa de você. Você desbravou o mundo da política para nós mulheres. Então é uma honra recebê-la aqui. Em especial no mês da mulher, que comemoramos o mês da mulher. Também logo mais a gente vai entregar uma comenda para você muito merecida, comentada por todos os vereadores, e a gente fica muito feliz com a sua presença aqui na casa hoje. No mês da mulher, semana passada, como a vereadora Janaína disse, nós estivemos presentes em vários eventos representando a Câmara Municipal de Rolândia. Na sexta-feira à noite eu estive presente em São Martinho na apresentação de cinema do primeiro ciclo de cinema na praça do nosso município. Teremos mais 8 sessões. Por favor, os vereadores que tiverem algum local para indicar, façam os seus requerimentos e as suas indicações. Foi um evento muito legal você poder ver pessoas que nunca tinham assistido uma peça de cinema, assistindo pela primeira vez uma peça de cinema. Então, parabéns, Sandro, pelo seu trabalho lá em São Martinho. A gente fica feliz de ter participado. Eu também, no dia 8 de março, tive uma resposta de um pedido meu que me deixou muito feliz, exatamente no dia 8 de março. Há 2 semanas atrás, eu fui conversar com o nosso juiz do município, o doutor Ludovico, solicitando a ele um recurso da comunidade, do Conselho da Comunidade, para terminar a casa, o abrigo de mulheres vítimas de violência. E esse dinheiro foi liberado exatamente na sexta-feira, no dia 8 de março. O que me deixou muito feliz, porque era um recurso que estava parado, que assim, as pessoas estavam tentando liberar faz tempo, e com habilidade política, com a minha conversa, com o meu trabalho, com o trabalho da vereadora Cristina, eu consegui liberar esse recurso na sexta-feira. Recebi essa boa notícia. Na sexta foi depositado 2 recursos, que é o recurso do Conselho das Penitenciárias, mais o recurso do Conselho da Comunidade. Então, a gente fica feliz com o trabalho, com o empenho de você correr atrás e de você conseguir realizar obras e coisas que vão mudar a vida das pessoas. A gente está abrigando mulher. Eu tive que pedir, vereador Rodrigo, acho que você nem sabe, mas há 2 semanas eu precisei pedir para o pastor Satírio a casa lá da igreja de vocês emprestada para abrigar uma mulher. E o pastor, gentilmente, por favor, leve um abraço meu ao pastor Satírio, porque 10 horas da noite, uma noite de muita chuva, ele falou: Cristina, a casa vai estar aberta, pode mandar a mulher aqui que eu vou abrigar. E ela passou a noite lá na casa do pastor Satírio. Então, gratidão, de verdade, pelo pastor ter acolhido numa hora que eu precisei muito. Então, a Procuradoria da Mulher tem continuado a atender. Essa semana ainda, semana passada, nós ainda retiramos uma mulher da casa de um marido drogado. Ela alugou uma outra casa. A gente está mobiliando essa casa, está atrás de atendimento, boletim de ocorrência, toda essa tramitação legal. E a gente tem atendido bastante. Estava comentando aqui na Câmara essa semana que a Procuradoria da Mulher, de 2021 para cá, mudou bastante.
No começo, a gente atendia muitas mulheres vítimas de violência, nós continuamos a atender, mas agora a gente tem atendido mulheres que também querem procurar emprego. Então, a Lígia, que atende agora, que me ajuda na Procuradoria da Mulher, tem ajudado essas mulheres com currículo, com inscrição dos seus currículos, e isso é mudança na Procuradoria, evolução nas mulheres de Rolândia, que além de atendermos vítimas de violência, também estamos ajudando essas mulheres a entrar no mercado de trabalho, não só aquelas mulheres que eu comentei, que seria o novo programa de atendimentos com mulheres que usam tornozeleira, que cometeram pequenos crimes, mas também mulheres que agora procuram essa vereadora para ter um futuro melhor, para se qualificar profissionalmente. Esse é o mês da mulher, é um mês que nós precisamos falar desse assunto, do assunto mulher. Mais uma vez, reitero meu obrigado a Maria Luísa por ter desbravado esse mundo da política para a gente. É isso que nós precisamos. Nós precisamos chegar a um momento, Maria, que metade dessa casa é mulher, para a gente ficar em paridade. Metade mulher e metade homem. Porque no município de Rolândia hoje, é 49% de homens e 52% de mulheres. Nós somos maioria no município de Rolândia. Agradecer imensamente à Acir Mulher pelo trabalho que vem realizando no município de Rolândia, pelas parcerias que vem realizando com a Procuradoria, com a Prefeitura do município de Rolândia. Ainda teremos eventos como a Corrida das Mulheres, que vai acontecer no sábado, realizada pela Acir Mulher e em parceria com a Prefeitura de Rolândia. Nós estaremos lá presente e dizer que no mês é importante, mês de março, é importante comemorar as atividades e o anseio da mulher, mas nós temos que trabalhar isso o ano inteiro. Nós usamos o mês de março para as comemorações e conscientizações, mas o trabalho precisa ser o ano todo. Nós precisamos de mais mulheres na política, nós precisamos deixar de ser descriminalizadas, porque mulher, somos mãe, porque tem que cuidar de casa, porque às vezes não tem capacidade sim, e precisa achar o seu espaço. Era só para o momento, eu volto no momento da liderança do prefeito. Ok, obrigado, vereadora. Nesse momento, concedo a palavra ao vereador Guilherme Spangenberg. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde a todos os presentes. Obrigado pela presença de cada um de vocês. Eu gostaria aqui de cumprimentar o vereador Rodrigo, que fez menção à obra que nós conseguimos viabilizar lá no Jardim Novo Horizonte, no Parigô. Obrigado, vereador Rodrigo, e eu estendo os meus cumprimentos a todos os vereadores que têm uma luta diária para fazer o município crescer, para fazer o município se desenvolver, cada um com o seu nicho de atuação, atendendo os moradores da cidade e tentando resolver problemas diversos. Portanto, eu sei e reconheço a luta de cada um dos senhores e das senhoras. Gostaria aqui de cumprimentar também o vereador Isaac, que fez uma lembrança que eu confesso que me emociono, porque foi de fato um apelo meu para ele como membro desta casa e como parceiro do mesmo deputado que eu sou parceiro, que é o Tiago Amaral, para que entrasse na briga para conseguir o recurso para o campo do Parigô. Seria um pouco difícil, porque imagine que se nós dois tivéssemos desejos e objetivos distintos, o deputado talvez não tivesse conseguido para nós o recurso que nós conseguimos para aquela área. Teria que conseguir para ele o que ele queria e teria que conseguir para mim, então talvez ficasse inviável. Mas nós dois nos unimos e fomos em busca de um objetivo comum e conseguimos buscar em Curitiba e trazer de lá da capital R$890 mil. Recurso para ser aplicado no campo do Parigô, lembrando que a obra foi licitada e o preço final está em 741 mil, quer dizer, conseguimos mais dinheiro do que o próprio valor da obra. A prefeitura provavelmente não vai ter que dar nenhuma contrapartida, recurso então integralmente conquistado por esses dois vereadores junto ao deputado estadual Tiago Amaral, lembrando também que não foi o primeiro recurso. Não foi o primeiro recurso. Já
anunciamos aqui em outros momentos, e eu volto a frisar o recurso referente à ciclovia, que passou da casa de R$1 milhão. Aliás, eu estava mostrando para o vereador Isaac agora há pouquinho aqui, uma postagem feita no meu próprio Facebook, em 2017, do meu ouvinte à época, o Tiago Moraes, falando da ciclovia. Até vou passar para o senhor, vereador, as fotos referente ao que era a ciclovia do trabalhador em 2017. 7 anos depois, a ciclovia revitalizada. 7 anos depois. Porque nós tivemos a felicidade, nós tivemos a devida competência, um pouco de sorte, a bênção divina de encontrar um deputado que acreditasse no nosso trabalho e viabilizasse 1.100.000 para que nós revitalizássemos a ciclovia de ponta a ponta, com uma contrapartida, Márcio Vinícius, vice-prefeito, que está aqui, da prefeitura, na casa de R$500 mil, pouco mais, pouco menos. Mas uma obra que saiu 22 anos depois que a ciclovia já tinha sido feita, nós conseguimos fazer, Maria Luísa, a revitalização completa dela com um trabalho de 2 vereadores. E para mim, mesmo sendo vereador e do Poder Legislativo, para mim a política só faz sentido se a gente conseguir ver a cidade se desenvolver. É claro que a gente faz o nosso papel de fiscalizar, como eu estou fazendo aqui em um requerimento em que eu solicito informações sobre os recursos do Fundo Municipal do Esporte. Mas é inegável que para o cidadão, para o morador do bairro, do centro, de qualquer parte da cidade, o que importa, o que interessa e o que vale a pena é ver tijolo em cima de tijolo, é ver a cidade se desenvolver, é ver a cidade ter qualidade de vida. E isso, graças a Deus, nós estamos conseguindo fazer aqui. Não só nós, mas todos os vereadores, com as suas emendas impositivas e com o seu trabalho. Aliás, seu vereador André, o senhor esqueceu de citar que o senhor conseguiu dinheiro lá para o terrão. Estou lembrando o senhor aqui. A obra teve um probleminha, mas eu tenho falado com as pessoas, em particular, de que ela vai sair. Estou lembrando aqui. Então é um trabalho árduo, silencioso, moroso, mas que realmente está dando resultado. Se você, vereador Sandro, se o senhor pegar o começo da nossa legislatura, o que tinha São Martinho e o que tem hoje. Eu falo aqui abertamente, nós somos vereadores e disputamos voto. Mas São Martinho, por exemplo, vereador, nunca teve tão bem representada com o senhor. Nunca. E aqui é um vereador falando para outro vereador que de repente as pessoas podem dizer, mas pô, o cara vai ser candidato, está falando bem para outro vereador. Eu não tenho problema nenhum com isso. E também não tenho apego a cargo nenhum. Eu estou aqui para fazer história. Por isso eu digo, São Martinho nunca teve tão bem cuidada. E todos os vereadores aqui têm, como eu disse, papel marcante nesse processo de reformulação do município. Reformulação. O presidente falou muito bem do plano diretor. Fora o plano diretor, temos aqui um novo regimento e outros avanços que não é para mim, não é para você, vereador, não é para nenhum de nós, é para a instituição Câmara de Vereadores. Então o nosso trabalho aqui foi árduo e tem sido árduo desde então. E só para frisar, a obra do campo do Parigô, muita gente pergunta, mas um campo, mas a cidade precisa de tanta coisa, e todas essas tantas coisas estão sendo feitas. Já, dentro de mais alguns dias, a cidade vai começar um programa de recuperação asfáltica de 40 ruas do município. Participamos aqui com emenda impositiva e com recursos da Casa, da Câmara, para a reforma, na verdade, para a construção do Mercadão Ferroviário, que é a antiga estação ferroviária. Participamos decisivamente com R$190 mil da emenda impositiva de cada vereador para a construção do novo TEC em SAMU. Dia 23 agora, gostaria de anunciar, vamos aqui inaugurar com uma grande festa o parque temático aqui no centro da cidade, ao lado da rodoviária. Estamos mudando a cara daquele local. Retiramos aquele módulo desativado. Retiramos o Rodolanches, que saiu também por conta de uma questão pessoal, Maria Luísa,
da proprietária e do proprietário. Fizemos ali não só a instalação de um brinquedo somente, fizemos ali a construção de uma praça. E vem aí a reforma da rodoviária. Vem também a instalação de um ponto de ônibus com energia fotovoltaica para capacidade para mais de 30 pessoas, com cobertura. Coisas que você só vê na capital do estado, nós teremos aqui. Então estamos mudando. Se você sair pelos bairros também, as coisas estão sendo feitas. E como bem citou o vereador Isaac, às vezes as pessoas podem perguntar, mas aqui no centro e na vila, e no bairro? Ué, na vila, por exemplo, na Vila Oliveira, está sendo revitalizado o parquinho da Vila Oliveira, que é uma emenda impositiva do vereador Reginaldo. Eu quis pegar para mim, ele não deixou, pegou para ele. Né? Que bom que está sendo feito. Agora temos aí a obra do Parigô. Meu Deus do céu, eu estava no rádio, durante 10 anos eu dizia no rádio, Maria Luísa, minha colega de rádio, por que aquela área é daquele jeito? Uma área de mais de 8.000 metros quadrados, que vai ter ali uma pista de caminhada no entorno, a manutenção do campo, banheiro, vestiário, quadra de bocha para os aposentados, que já deram a contribuição para o país, ficarem lá jogando bocha no final de semana, durante a semana. E anuncio também aqui a instalação de um parque temático também, fruto da emenda impositiva desse vereador. O Zeca estava lá em Foz do Iguaçu essa semana passada, eu liguei para ele e falei, Zeca, separa um espaço naquele local para a instalação do parque temático. Ele falou, fica tranquilo, Guilherme. Também conversei com o engenheiro Rodrigo, falando sobre a obra. Então a gente não está só trazendo dinheiro, a gente também está fiscalizando, está participando das coisas. E aqui já pegando um gancho, ontem, durante a tarde, um acidente no Nobre, uma moradora, Guilherme, precisamos de sinalização aqui nesse local. Já encaminhei direto para o Lucinei, que é o secretário de Serviços Públicos. Então a gente está aqui fiscalizando, atendendo a população, correndo atrás de dinheiro. É claro que para muita gente que nunca produziu nada nessa cidade, nunca colocou R$1 nessa cidade, gostaria de ver tudo isso aqui sendo mentira. Porque, infelizmente, Rolândia tem um problema muito sério. Tem gente aqui que não quer ver a coisa andar, mas não vai ver, porque a cidade mudou de patamar. A cidade deu um salto de qualidade e vai continuar dando, e vai continuar crescendo, e vai continuar mudando. Gostaria também de falar um pouco das minhas emendas impositivas, que eu sempre esqueço de dizer. Câmeras de monitoramento em escolas e CMEIs. Começamos aí, agora, recentemente, a instalação de câmeras de monitoramento em escolas e CMEIs, já dei a devida publicidade nisso nas minhas redes sociais. Câmeras que estavam desinstaladas, Maria Luísa, da época do Johnny. Reinstalamos agora. A polícia tem lá a condição de ver. Em 8 pontos da cidade, a movimentação dos carros. Até então não tinha. Foi colocado com a emenda impositiva desse vereador, com a nossa emenda impositiva, minha do vereador Isaac. Raio-X digital no PA. Estamos licitando agora uma ambulância para o SAMU e eu recebi aqui um feedback muito legal dos trabalhadores do SAMU de que eles precisam de ambulância por lá, uma emenda também desse vereador e tantas outras coisas que estão acontecendo. Eu só gostaria de dizer para fechar esse meu desabafo, não é nenhum pronunciamento, de que as coisas estão acontecendo. E de que eu não me importo com o amanhã. Porque o amanhã não nos pertence. Talvez eu não esteja mais aqui por vontade própria ou por vontade do povo. Mas quando eu passar pela ciclovia, ela vai estar lá. E eu vou saber que fui eu que consegui, junto com o companheiro Isaac, junto com o deputado estadual Tiago Amaral. Quando eu passar no Novo Horizonte e ver aquela área linda e as crianças correndo e brincando, eu vou saber que eu corri atrás daquele recurso, junto com o vereador Isaac e com o deputado estadual Tiago Amaral. E é isso que nós buscamos, que todos devem buscar. Você que está fora da política, você que está dentro da política, busque legado. E mais do que falar mal dos outros, é reconhecer o trabalho alheio. Deus abençoa e Deus abre as portas para quem sabe reconhecer
E eu faço isso, e eu provo o que eu estou dizendo, porque eu, usando aqui o meu tempo de fala, importante tempo de fala, eu citei vereadores aqui. Eu não precisava citar, eu citei. Todos aqui têm um trabalho importante com os seus eleitores e com toda a cidade. E é isso que nós devemos fazer, reconhecer o trabalho alheio, reconhecer a prosperidade no município e deixar de lado a inveja, deixar de lado a crítica somente pela crítica, porque só cresce quem trabalha, não cresce quem critica. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, senhor presidente. Vereador Guilherme, parabéns pela fala. E aproveitando um pouquinho do gancho que você falou, algo que ficou marcante nessa Casa de Leis foram as emendas impositivas. E também não tem nenhum problema de falar que foi o vereador Andrezinho, da farmácia, que foi através de um curso em Curitiba que ele trouxe essa lei. E pasmem, vereadores, eu destinei um ofício a cada um de vocês, a partir do ano que vem, e serão destinados esse ano, R$600 mil para cada vereador, sendo dele 300 mil para a saúde e 300 mil para recursos gerais. Uma conquista dessa Casa de Leis, que jamais houve emenda impositiva nessa casa. E hoje o vereador, ele consegue fazer a obra no bairro onde ele precisa colocar, ele pode destinar um valor para a entidade que ele precisa. Então é um marco para essa Casa de Leis. E aí, é vista olho no vereador. As obras estão aí, estão na rua. Não tem como esconder. A ciclovia não tem como esconder. O parquinho lá da Vila Oliveira, o Rosângelo, não tem como mais esconder. Então, isso é fato, uma conquista dessa Casa de Leis também. Parabéns pela fala. Dando continuidade, em respeito ao artigo 143 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, passamos para o uso da palavra por até 5 minutos ao líder do governo e aos presidentes de comissões. Hoje temos registrado a senhora Cristina, que fará uso da palavra. Usar a tribuna, presidente? Pois não, aprovado. Alô. Reitero meu boa tarde a todos. Senhor presidente, hoje eu venho aqui em nome do prefeito agradecer ao senhor, ao vereador Vilmar, vereador Ratulini e vereador André pela realização e pela parceria no plano diretor. O prefeito me pediu em especial para agradecer os senhores não só pela comissão mista, mas também muitas vezes por ceder os advogados da Câmara para que ajudasse no processo de elaboração do plano diretor. O prefeito agradece imensamente essa parceria e é a parceria que faz o nosso município andar. Então, agradeço em nome do prefeito. Quero dizer que o senhor presidente já tinha conversado com o Zec, com o prefeito, mas no dia 20 nós teremos uma cerimônia de entrega do plano diretor no Nanuque. O senhor, depois eu trago os convites para os vereadores, mas, presidente, agradecer mesmo do fundo do coração, em nome do prefeito, e a todos os vereadores que fizeram parte de todas as audiências, das longas reuniões que nós precisamos fazer, e dizer que o plano diretor muda a nossa cidade. A gente sabe que o plano diretor não é algo engessado, que vai ficar engessado e que, se precisar de alguma mudança, nós todos aqui estamos à disposição para fazer as alterações que são necessárias ou que a população entende que é melhor. Mas, para o momento, algo que estava atrasado lá há mais de 10 anos, nós conseguimos colocar em ordem. Então, agradeço imensamente. O vereador Guilherme já disse no discurso dele, está sendo homologado pela Paraná Cidade uma licitação de mais de 40 ruas, que é pedido de cada um dos vereadores. E depois da homologação desses pedidos, vereador Ratulino, nós teremos também o compromisso do prefeito em dizer qual rua que é de cada vereador do bairro e de atender a população que ele desejou que fosse atendida. O vereador André hoje citou sobre a clínica odontológica do Jardim Santiago, conversei com a Érica, vereador, sua clínica está em fase, terminou o projeto, está em fase de licitação. Então, provavelmente,
no máximo em 3 meses, se não houver problema com a licitação, sua clínica estará sendo construída. Então, a gente fica muito honrada de trazer do Poder Executivo para o Poder Legislativo todos os projetos dos vereadores que estão andando. Também, vereadora Janaína e vereador Rodrigão, o posto de saúde que a emenda impositiva de vocês está terminando em fase da compra de imóveis e será inaugurado em breve. Então, o trabalho de vocês, a população de vocês, aquilo que vocês desejaram para o bairro e para atender os munícipes que vocês atenderam. Vereador Guilherme já citou sobre a inauguração do espaço de convivência ao lado da rodoviária. Também, perto da rodoviária, existe uma grande reforma daquele espaço todo, que vai ser muito benéfico para a população. Os projetos estão sendo terminados e assim a nossa cidade vai andando cada vez melhor. O Executivo agradece a parceria de todos os vereadores na elaboração dos projetos, na votação de todos os projetos, e peço que, quando houver algum problema, que procurem o nosso Executivo Municipal para que nós possamos resolver, pois eu penso que a maior capacidade de um vereador e de um executivo ou de um prefeito é a de resolver problemas. Hoje a gente tem um problema aqui, amanhã aparece outro diferente para a gente resolver. E a gente tem aqui tido essa capacidade, essa sabedoria de resolver problemas, tanto a Câmara de Vereadores quanto o nosso prefeito municipal. Em nome do prefeito, agradeço a parceria não só no plano diretor, mas em todos os outros projetos. Também queria dizer que, a pedido de todos os vereadores, o Fumacê chega em Rolândia na quarta-feira. Ele está em Maringá e, se ele não começar a aplicação na quarta-feira à tarde, na quinta de manhã já começa. A intenção é que o Fumacê passe na cidade toda. Então, senhores vereadores, levem para os bairros de vocês o pedido de que toda a população abram as janelas e as portas para o veneno entrar. É preciso que a população também limpe os seus terrenos, tire a sujeira, tire o mato dos seus terrenos também particular. Vereador, acho que foi o Rodrigo, fez um requerimento de mato hoje. Foi você, Rodrigo? Algum vereador aqui? Ah, Janaína? Então, pedir para que as pessoas também limpem os seus matos, para que na quinta, a sexta e sábado o Fumacê passe em Rolândia inteirinho. A população também precisa ajudar. Demorou um pouco para o Fumacê chegar, eu reconheço, mas o Fumacê não é um programa da Prefeitura de Rolândia, ele é um programa do Estado, e na escala de dengue, Rolândia não está em epidemia como os outros municípios. Então, o governo atendeu primeiro os municípios que têm a maioria dos casos de dengue, e Rolândia ficou numa escala menor, mas vai ser atendido e o Fumacê chega aqui em Rolândia na quarta-feira, e a gente fica feliz com isso. Mas a gente só queria que a dengue não existisse, mas para isso precisa de um trabalho muito grande de toda a coletividade. Obrigado, era vereador. só por um momento. Muito bem, daremos sequência à sessão. Vamos para o período da ordem do dia. Eu solicito à vereadora, professora Janaína Benelli, que proceda à leitura dos itens da pauta. Matérias da ordem do dia. Em única discussão e votação, emenda modificativa número 02 de 2024 ao projeto de lei complementar 09 de 2023, de autoria do Executivo Municipal. Súmula. Altera disposições do artigo 6 do projeto de lei complementar número 09 de 2023. Em segunda discussão e votação, projeto de lei complementar 09 de 2023, de autoria do Executivo Municipal. Súmula. Dispõe sobre o parcelamento e o remembramento do solo para fins urbanos e dá outras providências. Projeto de lei ordinária 08 de 2024, de autoria da vereadora Cristina Pieretti. Súmula. Declara de utilidade pública municipal o capítulo Demolei Getúlio Pereira Salermo, número 302. Projeto de lei ordinária 014 de 2024, de autoria da vereadora Cristina Pieretti. Súmula. Altera a redação do artigo 3º da Lei Municipal número 1538 de 1983. Em única discussão e votação, os pedidos de informações do vereador Andrezinho da Farmácia, 044 045 de 2024, da vereadora Cristina Pieretti, 056 e 057 de 2024, do vereador Guilherme Spangenberg,
047 de 2024. Dessa vereadora, 053, 054, 055 e 058 de 2024. Do vereador Reginaldo Silva, 049, 050, 051 e 052 de 2024. Do vereador Rodrigão, 046 de 2024. Do vereador Sandro Leonardi, 048 de 2024. Era só isso, senhor presidente. Muito obrigado, secretária. Então, nesse momento, passamos para a discussão e votação das proposições. Em única discussão e votação, a emenda modificativa 02/2024 ao projeto de lei complementar 09/2023, de autoria do Executivo Municipal. Súmula. Altera disposições do artigo 6º do projeto de lei complementar 009/2023. Eu coloco em discussão. Coloco em votação. Favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem ficando em pé. Aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei complementar 009/2023 do Executivo Municipal. Súmula. Dispõe sobre o parcelamento e remembramento do solo para fins urbanos e dá outras providências. Coloca em discussão. Senhor presidente, Sim. a gente não comentou a emenda porque era só mudanças técnicas no projeto de erros que precisavam ser corrigidos. Agora, mais uma vez, em nome do prefeito, eu peço a ajuda de todos os vereadores para aprovação desse mais um projeto, acho que é o último, né, presidente? O penúltimo. É, o penúltimo projeto do plano diretor. Então, em nome do prefeito, peço a parceria de todos os vereadores. Muito obrigado. Coloco em votação agora, mas para a votação eu solicito à vereadora Janaína que faça a chamada de votação nominal. Senhor presidente, informo que, em respeito ao artigo 228, inciso 1 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, o processo de votação será de forma nominal, por ordem alfabética, e o vereador ou a vereadora que for favorável ao projeto deve dizer sim, e o vereador ou a vereadora que for contrário ao projeto deve dizer não. Caso o vereador ou a vereadora queira se abster, diga abstenho-me. Como vota o vereador Andrezinho da Farmácia? Voto sim. Como vota a vereadora Cristina Pieretti? Essa vereadora vota sim. Como vota o vereador Guilherme Spangenberg? Voto sim. Como vota o vereador Isaac Altino? Voto sim. Essa vereadora vota sim. Como vota o vereador Ratolino? Voto sim. Como vota o vereador Reginaldo Silva? Voto sim. Como vota o vereador Rodrigão? Esse vereador que vos fala, vota sim. Como vota o vereador Sandro Leonardi? Voto sim. Como vota o vereador Vilmar Boy? Voto sim. É o que tinha para o momento, senhor presidente. Informo que o projeto de lei complementar 009/2023 foi aprovado por 10 votos favoráveis. Dando prosseguimento, agora o projeto de lei ordinária 008/2024, de autoria da vereadora Cristina Pieretti, súmula, declara de utilidade pública municipal o capítulo Demolei Getúlio Pereira Salermo 302. Coloca em discussão. Senhor presidente, Pois não. esse projeto do capítulo Demolei são os jovens da maçonaria que fazem atividades filantrópicas. Eu fico muito feliz de estar dando esse título de utilidade pública para eles, porque esses jovens, eles trabalham com várias entidades do nosso município. E com esse título de filantropia, a gente pode dar um destaque maior para eles, além deles poderem acolher recursos e depois, quando eles não utilizarem esse recurso, redistribuir esses recursos. E a gente fica muito feliz de estar votando um projeto que jovens fazem no nosso município. São jovens que trabalham para a comunidade e que, com esse título de declaração de utilidade pública, eles ficam mais visíveis e poderão atingir ainda outras atividades e fazer mais filantropia para o nosso município. Eu peço a parceria de todos os vereadores. A gente já teve uma primeira votação por unanimidade, mas mesmo assim eu fico muito feliz por essa casa ter acolhido esse projeto. O presidente da CCJ, o presidente da Câmara acolheu o projeto da maçonaria com carinho e nós estamos atendendo aquela comunidade. É só agradecer. Obrigada a todos. Correto. Coloca o projeto em votação. Favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem ficando em pé. Aprovado por unanimidade. Agora o projeto de lei ordinária 014/2024, de autoria da vereadora Cristina Pieretti, súmula, altera a redação do artigo 3º da Lei Municipal 1538 de 1983. Coloca em discussão.
Senhor presidente, esse projeto nós estamos fazendo uma modernização na lei de 1983, porque, como foi comentado aqui nessa casa, existem duas escolas, a escola da vereadora Janaína e do vereador André com recurso deles, e a escola com recurso do vereador Vilmar e do vereador Sandro. E para a gente fazer as inscrições dessas escolas, a gente precisava modificar uma lei de 1983 que estava ultrapassada. Então, nós estamos só modernizando essa lei de acordo com as leis atuais. Correto. Coloca em discussão. Agora em votação. Favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem ficando em pé. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, os pedidos de informação do vereador Andrezinho da Farmácia, 044, 045, 2024. Em discussão. Votação. Aprovados por unanimidade. Da vereadora Cristina, 056, 057, 2024. Em discussão. Senhor presidente, Pois não. o 056 e o 057, eu não comentei na hora do meu discurso, mas é um pedido que as pessoas estão me reclamando que o Colégio Souza Naves, a partir de junho, vai funcionar só no período matutino e vespertino. Nós não teremos mais aula no período noturno. E as pessoas estão bastante preocupadas com isso. Então, eu só estou pedindo informação ao núcleo se isso é verdade ou não. Era só para o momento. Coloco em votação. Aprovados por unanimidade. O vereador Guilherme Spangenberg, 047, 2024. Coloca em discussão. Votação. Aprovado por unanimidade. A vereadora Janaína Benelli, 053, 054, 055 e 058. Coloca em discussão. Em votação. Aprovados por unanimidade. 049, 050 e 051 do vereador Reginaldo Silva. Coloca em discussão. Eu só gostaria de fazer um comentário sobre o pedido 052, que eu solicito informações sobre o Uftalon. Até gostaria que a vereadora Cristina fizesse uma cobrança ao executivo, que foi informado que seria inaugurado em fevereiro, aí já passou fevereiro, março. Nós queremos informações e a população está nos cobrando quando será aberto aí o Uftalon em Rolândia. Então, uma informação simples para que a gente possa esclarecer a população de Rolândia. Coloco em votação. Aprovado por unanimidade. 046, 2024, do vereador Rodrigão, coloca em discussão. Votação. Aprovado por unanimidade. Do vereador Sandro Leonardi, 048, 2024, coloca em discussão. Votação. Aprovado por unanimidade. Nesse momento, passamos para o período do uso da tribuna livre. Eu solicito o vereador Isaac Eltino para que recepcione e conduza o ilustríssimo senhor Daniel Steidler, educador ambiental, para explanar acerca. Uma cidade educadora é aquela que, para além das suas funções tradicionais, reconhece, promove e exerce um papel educador na vida dos sujeitos, assumindo como desafio permanente a formação integral de seus habitantes. Então, com muito prazer que nós recebemos aí o senhor Daniel Steidler. Informo que o convite se realizou por meio do pedido de informação número 039, 2024, de autoria do vereador Isaac Eltino. E nesse momento, eu concedo a palavra à Vossa Senhoria, que dispõe de um tempo de até 20 minutos, conforme o artigo 148 do Regimento Interno dessa Casa de Leis. Boa tarde. É um prazer estar aqui de volta. Eu tenho muitas lembranças aqui, né? Lembrando a minha família que ficava lá ali assistindo, Maria Luísa, a nossa grande vereadora pioneira. Lembro também o Márcio Vinícius, né, junto com o garoto ali, o Fábio, se destacando bastante nessa Casa de Leis. Maurício Som, companheiro, valente. Então, assim, muitas lembranças boas. E eu fico imaginando o dia, os rostos de vocês ali nessa galeria, né? O legado que vocês vão deixar. Eu coloquei aqui uma aula, não é bem uma aula, né? É um pequeno teatro até, porque está sendo gravado ali, né,
na rede. Então, também está sendo pensado não só para vocês, vereadores, muito obrigado, o público, mas também alunos, professores, como o vereador Isaac falou, né, nós queremos uma cidade educadora. E não é minha ideia, né, é simplesmente iluminar algo que existe. Então, aqui eu sou apenas um humilde porta-voz. Não sou mais o Daniel, não sou mais ambientalista. E eu digo para vocês, políticos, a política vai bem e poderá ir melhor. É essa mensagem que eu gostaria de dar para vocês. Atrás de mim tem o cavaleiro Roland com a espada, né? Essa espada aqui é de bambu, do nosso artesão Ezequias. É uma pessoa fabulosa, também conhecido como Homem-Gato. Um dia vocês vão convidar ele e descobrir por que ele é o Homem-Gato. O chapéu é do seu Santim. Eu poderia estar sendo o cavaleiro errante, Dom Quixote, que luta contra os moinhos, né? Um personagem da literatura mundial que procura mudar o mundo, mas não consegue, né? O nosso mundo, vereadores, está polarizado, direita e esquerda. Existem guerras em todo lugar, guerras das armas e guerras das palavras. Existe uma crise ambiental sem igual. A nossa região aumentou 5 graus a temperatura média. Isso é desastroso. Não para nós que temos ar-condicionado, mas para as plantas em volta, os animais, nós não sabemos ainda o que isso significa. As chuvas, vereadores, caíram pela metade. Isso é muito sério. Os nossos solos estão sendo impermeabilizados. Então vivemos um tempo belicoso, né? O que falta? Diálogo. E como construir diálogo? Eu estou buscando diálogo com vocês hoje. E, na verdade, eu sou um representante desse pessoal que está sentado ali. E de uma população, não só de Rolândia, do Paraná, do mundo. As questões são mundiais. E aí nós temos que ver como lidar com isso, sem brincar apenas de Dom Quixote. Uma das coisas básicas que é muito difícil para a nossa cultura, a Cristina falou muito bem sobre as mulheres, que têm pouco espaço. E nós estamos numa terra que nós invadimos há mais de 500 anos atrás. Em Cambé, existem vestígios de 1648 das reduções jesuíticas. Os jesuítas comunicavam do mar, lá do Pacífico, não, do Atlântico até o Pacífico, caminho até Machu Picchu, passaram por nossa região. E há remanescentes lá em Cambé. Eduardo Pavinato, que é o presidente, é o diretor do museu lá, o mestrado dele é sobre isso. Olha que história fantástica. E os jesuítas usaram as estradas na época, que eram os rios. Tibagi, muito revoltoso, e passavam por nossa região. E dessa época, eu tenho um machado aqui de pedras, talvez com 1.500 anos. Olha que coisa incrível. A profundidade da nossa história. Povos que foram exterminados, que pegaram as nossas doenças, perderam seu espaço. Maringá é o núcleo que estuda a questão dos índios. O famoso livro A Última Guerra dos Caingangues, do professor Lúcio Tadeu Mota. Quando veio o grupo de alemães, a coisa que eles mais queriam saber lá na Universidade Estadual de Londrina, o vereador conheceu Marcos Soares, né? Era a questão indígena. E ela está pouco presente na nossa sociedade. Mas eu gostaria de colocar aqui de forma bem simples algo que pode parecer escolar, mas é fundamental. Somos conhecidos como planeta azul. Temos água aqui. Isso é uma coisa muito especial. A água existe graças à floresta. Nos anos 50, o geógrafo Reinhard Bach esteve em Rolândia, tinha um sítio, escreveu o livro Geofísica do Paraná e relata
Se nós não tivermos mais isso, vai faltar água, né? E o pior, nós estamos indo para uma situação de aquecimento global. O Acordo de Paris gostaria de ficar apenas em 1,5 graus. Já estão negociando 1,7 graus. Isso é muito sério. Na nossa região já são 5 graus a mais. E, consequentemente, necessário não é um apocalipse, mas é algo muito, já da ciência, já está nas escolas. É a situação de deserto. Nós estamos virando deserto. Isso é muito sério, né? A gente pensar que os nossos pioneiros, quando vieram para cá, fundaram Rolândia, né? Tem aí a polêmica se a fundação, a emancipação, a Cristina está indo atrás disso agora, né? Vieram os nossos pioneiros, eles não eram destruidores, eles não sabiam da cultura dos índios. Então eles chegaram nesse espaço com o seu modo de vida europeu, invadiram essa área, fizeram o que é hoje a Rolândia. Então a gente tem que entender um pouco como que surgiu todo o nosso lugar. Temos aqui na plateia, pode levantar a mão, a nossa rainha do café, a Zilda. Né? Ela desfilou em 1962 como a nossa rainha do café. Uma salva de palmas para ela. Então nós temos aí um legado fabuloso, vereadores. Está aí no nosso brasão, ali também, o café Ouro Verde. Foi um garimpo isso aqui. Rolândia tinha 5 hospitais, 3 cinemas, era uma potência cultural. Esse livro aqui do amigo Ireneu Pozobon, né, em homenagem ao café, também temos o Museu do Café Massucci, uma das figuras dele está ali. E assim, a nossa cidade ela explodiu. Né, ela, como um garimpo, se desenvolveu muito. Mas o que acontece, vereadores? Depois de qualquer garimpo, existe também um momento de uma queda, de uma decadência. Jardins fabulosos foram feitos em Rolândia. Então, esse livro está em inglês, ele existe também em português e em alemão, da dona Matilde Maia, o retrato dela está aqui. Eu sempre carrego esse livro comigo, em respeito a essa grande senhora que teve uma das coleções mais bonitas de plantas desse Brasil tropical. Chácara Rolândia poderia ser o nosso jardim botânico. Ainda bem que tem uma família lá cuidando daquele lugar. Não é mais a família original Unbehauen. A Cássia Popolin fez a última entrevista com os últimos filhos Unbehauen, o Paulo, o seu Paulo, o pai da Silvia. Né? Mas assim, cidade fabulosa. Burle Marx, o grande paisagista, vinha a Rolândia. Queriam fazer o Instituto Burle Marx aqui em Rolândia. Assim, inacreditável. Isso é uma coisa interessante. O mundo velho, Europa, muitos fugitivos, muitos que tentaram a vida nova aqui, e o choque com a nossa tropicalidade. Eu esqueci da Gigi. Gigi tem um jardim lindíssimo também, uma coleção incrível. Né? Como a dona Anneli, também um jardim incrível. Então são essas preciosidades, como tem também na Chácara Marabu, a nossa última floresta urbana, uma figueira de mais de 400 anos. Imagina uma coisa dessas. Né? Então, tudo isso, por que eu estou falando? São referenciais, né? O chão que nós estamos pisando. Se a gente não conhece o nosso chão que nós estamos pisando, fica muito difícil enxergar um futuro. Aí vai ficar o discurso do desenvolvimento, do crescimento, é apenas um discurso. Então é fundamental vocês, vereadores, vai haver uma série de eventos esse ano, vocês estão em ano político, quem sabe aqui sai um prefeito, quem sabe aqui alguém volta a ser vereador, e vocês se ligarem a esse momento, porque muita coisa estagnou, parou no tempo. E aí, como eu falei, a política está boa e poderá ficar cada vez melhor. E vocês serem convidados, como a Cristina, ela participou do último debate lá na Fazenda, tinha vários professores da UEL.
com projetos sobre educação alimentar que vão acontecer aqui em Rolândia. Que legal, né, Cristina? Então, esse tipo de coisas, vocês estarem a par, como você visitou o professor Marcos Soares para saber mais sobre a nossa história. Então, é fundamental essa capacitação de vocês. Essa ideia de cidade educadora ser para todo mundo. E nós vamos ter aqui pessoas esquecidas, como o senhor Marco Antônio Igarashi. Eu chamo ele de Hiroshi, o nome japonês. Ele tem um nome, tem um Museu do Mar. É uma coisa incrível. Isaac já conheceu? Quem mais daqui conheceu o Museu do Mar? Só o vereador. Aqui a Zilda também, né? É um lugar incrível. É muito pequeno, mas está na nossa cidade. Então, ele é PhD de pesca no Japão, esse senhor. Né? Então, nós temos peso pesados aqui. Às vezes a gente quer importar ideias lá de fora, mas olha aqui os nossos gênios. Os gênios que estão na família de vocês também. Né? Tem a biblioteca Michel Traumann, ali, onde você trabalha, né? Que pessoas geniais. Ele é especialista em literatura grega. Olha que coisas incríveis. E a criançada hoje tomar conta disso. Conhecimento. Eu vou voltar aqui para a minha bolinha azul. Então, o fator de qualquer desenvolvimento, se não respeitar a água, não pode ser chamado de desenvolvimento. Isso é uma coisa que tem que ficar muito claro. Porque sem água ninguém vive. Não sei se vocês assistiram o filme do Mad Max, filme famoso, né? Aquela corrida no deserto, todo mundo se matando. Foi algo visionário aquele filme. É horrível aquele filme, né? Mas eles estão brigando por causa disso. Água. E já existem guerras no mundo por causa de água. E nós estamos num modelo de desenvolvimento onde a gente está dificultando cada vez mais a presença disso. Aqui existe o plano de se pegar a água do Tibagi, depois do Paranapanema. São coisas que não precisavam. O Rio Bandeirantes do Norte, classe 3, foi pensado para ser conectado com Cafezal, para abastecer Londrina e região. Então não precisamos detonar os nossos rios. Infelizmente, o modelo de desenvolvimento que nós temos hoje, os rios estão se acabando. Agora vamos ter algo muito prático. Muito prático. Vocês, a maioria, estava no dia 23 de outubro, quando foi colocado um busto em homenagem a quem? Sr. Herbert Parks, né? O Valdemar Moraes era um dos nossos vereadores, ele cuidou que ele fosse homenageado. Mas é uma pessoa que, infelizmente, não foi muito levado a sério, né? O Museu do Plantio Direto está em Mauá da Serra. Isso foi na gestão Johnny, né? Não houve interesse. E a culpa não é daquele prefeito. A culpa é nossa, é minha também. A gente devia ter brigado na época, ter apoiado esse alemão louco, né, como ele era chamado, falar, não, o museu é nosso. Ele queria dar de graça toda a informação, todo o conhecimento, mas não foi levado a sério. Então o museu dele hoje está em Mauá da Serra. Ele foi um visionário, foi boicotado. Esses dias nós conversamos com o filho dele, o Johann, tem a Marie, o Johann e o Wieland, que faleceu. Esse Johann fala mais do que eu. Né? É incrível o que esse menino tem para falar. Ele acompanhou o pai nessa técnica que revolucionou a agricultura brasileira, gente. Né? Rolândia apareceu inúmeras vezes no Globo Rural, por causa desse visionário. Aqui na página 250, eu ia ler o texto, mas é um pouco demais para esse momento, está escrito sobre água. Será que as indústrias que o nosso desenvolvimento tanto quer vão cuidar da água? O Herbert Parks, aqui, esse livro está lá no Omas Café. Por favor, literatura obrigatória, né? Depois vocês vão lá tomar um cafezinho no Omas Café. Tem aqui esse livro da biografia e tem um livro infantil. Isso aqui foi distribuído para todas as escolas, só que não foi lido. Tanto esse livro,
o mistério do Ribeirão Vermelho como o mistério do Ribeirão Cristalino, que o William Santinho, nosso grande amigo jornalista, escreveu. Então, isso aqui, gente, era para estar na ponta da língua de todos nós, porque nós somos, cadê o Ronaldo? Ronaldo está ali no fundo, graças ao deputado Tercílio Turini, hoje nós somos, por lei, cidade, berço do plantio direto. Olha que honra! Que honra, graças a uma pessoa visionária que lutou. Né? E agora, nós vamos fazer uma área referência. Eu recebi notícias da filha do Bartz, a Marie. O Johan já topou. O meu filho que está estudando agronomia, o Endi, o mais velho. Vamos ter 9 alqueires aqui no nosso município. Vai ser lá na Fazenda Bimini, porque muitas escolas vão lá, dias de campo acontecem ali. Mas assim, vamos tirar a Bimini de lado, porque parece que a gente quer fazer propaganda para nós. A Bimini não interessa. O que interessa é um local bom, acessível, tem 2 porcos no tacho em frente, e vai ser uma área referência sobre o sistema plantio direto. O Luciano Schmaisky Pascoal, documentarista, ele está fazendo agora uma série sobre a água no Paraná inteiro, um financiamento da Itaipu Binacional, um grande projeto. Qual vai ser a primeira área que ele vai visitar? Uma área em Faxinal, onde essa técnica é aplicada. Rolândia, infelizmente, eu tenho aqui a informação, o Johan queria estar aqui junto com a gente, mas ele me mandou por escrito aqui pelo celular. Não existem propriedades rurais que seguem a receita. Olha que engraçado, um turista vai vir para Rolândia, cidade de berço plantio direto, mas não existe. Olha que coisa absurda. Um turista vai querer ver, fora o busto do Bartz ali no museu. Cadê uma área referência? Não existe. Então, o Luciano Schmaisky Pascoal, que vai fazer um documentário sobre a água no Paraná inteiro, ele vai ter que ir para Faxinal achar essa área. Então, além de nós não termos o Museu do Plantio Direto aqui, nós não temos agricultores que praticam isso. Então, é culpa de alguém? Não sei. Mas todo erro ele consegue ser corrigido. E aí eu queria assim terminar, até para abrir para vocês conversarem, um pouco a experiência que houve no Dezinho do Vermelho. A pesquisadora Cássia Pupolin fez o trabalho de doutorado ali, resgatando aquela comunidade praticamente abandonada. O dia da inauguração daquele centro, o prefeito estava lá. Ele conheceu o Érico Vital Brasil, que é o neto do Vital Brasil, o famoso Vital Brasil. Ele ficou quietinho. Ele conversou com o Érico. E a Cássia não queria que o prefeito falasse. Por que ela não queria? Será que nós temos raiva da política? Ou uma experiência mal sucedida? Por que será que ela não queria que o prefeito falasse? No fim ele falou. E ele falou, nós não fizemos nada para a comunidade. Foram vocês mesmos que se organizaram, fizeram mutirão. E aí surgiu aquele milagre da escolinha, da última escolinha rural de Rolândia, toda em Peroba Rosa, o memorial. Então eu acho assim, eu estou aqui para diálogo, para a gente virar páginas. A história do plano diretor está muito, muito indigesta. Mas eu falei bem claro aqui para o Isaac, não vou falar hoje sobre o plano diretor. Isso vai ser um outro capítulo, outros desdobramentos. Agora, o que a gente mais busca é um ambiente de paz e diálogo. Então, pense nesse mutirão onde a parte da sociedade, o seu legado, a sua história poderá estar somando com a política. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Daniel. Gostaria de saber se algum vereador gostaria de fazer uso da palavra ou alguma pergunta. Pode ser, presidente? Pode ser. Cristina. Boa tarde, Daniel. Eu estive lá na Fazenda domingo, mas a gente já conversa de outros carnavais, a questão da água é uma questão que sempre me preocupou muito. Eu vi um projeto da Tanzânia, onde eles estão fazendo buracos em forma de sorrisos,
E esses buracos, eles estão reflorestando uma área desértica. Não sei se você conhece esse projeto, se você já viu. Eu penso que essa questão da água do Rio Bandeirantes, do Rio Ema, do nosso espigão do Ribeirão Vermelho, é uma área que eu tenho, é uma questão da água que eu tenho trazido para essa casa, para o prefeito, e assim discutido bastante, porque a pauta ambiental também é uma pauta a qual eu me identifico, e Rolândia lida muito mal com a questão da água. Nós precisamos melhorar muito. E trazer a água em questões ambientais, em questão educacional, transformar o nosso município em referência em educação, é também falar de água e falar de todas essas pessoas a qual você citou aí, né? Nós precisamos, Rolândia precisa ter consciência de que se não existir água, nós não podemos mais colocar pessoas aqui. Nós precisamos ter pessoas quando houver água para todo mundo. E a água precisa ser cultivada. Nós precisamos plantar água através de árvores, né? Essa é uma questão a qual eu tenho trabalhado esses 4 anos, e mesmo se eu não for vereador, eu vou continuar trabalhando essa questão da água, que para mim ela é importantíssima. Lá na Fazenda eu tive a oportunidade de aprender muito mais sobre as questões ambientais e educação. Você falou aí da questão que nós diminuímos 5 graus, me lembro muito bem do professor lá que falou que era de 17 graus em 1964 e agora nós estamos com 22 graus. E nós temos aqui a nossa rainha do café, e Rolândia não pode mais plantar café, porque é muito quente para o café, só podemos plantar café se for embaixo de árvores. Então, eu gostaria que você comentasse, eu penso que ficou um pouco vago, quais são os caminhos que nós precisamos, porque nós precisamos achar um caminho, né? Nós precisamos votar leis que permitam que tenha educação ambiental nas escolas, uma matéria específica de educação ambiental que não tem hoje. A educação ambiental ela é tida no meio da geografia e da história, ampasser, assim, você tem uma coisa ou outra, mas nós precisamos trabalhar. Nós conversamos sábado sobre horta nas escolas, sobre as crianças terem acesso a essas questões todas, mas nós precisamos achar um caminho para trazer tudo isso perto da população. Porque tudo que você fala é importantíssimo, é uma riqueza de detalhes para nós que temos um pouco mais de cultura. Mas como fazer para levar isso perto de toda a população, de quem precisa disso? Porque nós precisamos saber, mas precisa muito mais atingir todo mundo. Toda a população tem que ter acesso a todo esse conhecimento. É exatamente isso, Cristina. Hoje nós precisamos pensar numa outra educação. Até lembrando o presidente Reginaldo Silva, ele nos deu a comenda Paulo Freire. Paulo Freire teve um método muito interessante de educação, que não partia de cima para baixo, mas pelo reconhecimento. Essa é a essência. Ele é o patrono da nossa educação no Brasil, é reconhecido mundialmente. Aqui tem o problema da direita e esquerda, então a gente muitas vezes despreza esse grande educador. Então, o que nós temos que entender no processo educativo? Nós estamos indo contra a natureza. Vocês todos estão num ambiente que não é da nossa natureza. Essa luz artificial, esse ar-condicionado, a acústica aqui é horrível, a postura de vocês como estão sentados, isso vai tudo contra a natureza, né? Isso parece um pouco filosófico, mas existe ali, depois vocês vão provar, né, se é possível, um café no sistema agroflorestal. Então, aquilo que o Johannes falou, que o café não vai mais aqui, ele vai voltar. A nossa rainha do café vai desfilar de novo. Se prepara, né? O café vai voltar. Imaginem, gente, a nossa grande economia, money, 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 dinheiro, café, ouro verde. Como que ele vai voltar? A Sabine deu uma saída, ela estava aqui, eu levei ela lá no projeto, e vou levar vocês também, já tenho permissão de levar vocês todos, arranje uma van, nós vamos lá, conhecer um projeto de agrofloresta que o Ernst Götz, o suíço, todo famoso, estava lá. Ele nos deu aula. Ele, mundialmente reconhecido, mundialmente uma referência. Nós tivemos um curso lá no Terra Planta.
né? O Marcos Kim, que está filmando ali, conheceu. Sabe, Eduardo, vamos lá, você vai junto, você vai fazer o registro para o teu jornal, que vai ser muito importante. Essa série sobre água que você está fazendo, ó, nota 10. E aí vocês vão ver um ambiente onde vou ter um café como aquele colombiano, aquele que vale muito. Sistema agroflorestal. Na África, começou o café, Etiópia, Suboski. Aqui sempre foi monocultura, sempre fizemos errado. Agora, isso é uma realidade. A Fazenda Jaú já está com 3 projetos grandes de agrofloresta. Está pipocando. Empregos, vocês sempre falam de empregos. Onde que vão estar os empregos de qualidade? Depois do nosso passeio lá no Terra Planta, nós vamos no Maria Tivil, o café, que vocês vão provar agora. Nossa, é uma bebida sensacional. Não tem nada a ver com café comprado. Lá naquele Maria Tivil são 9 funcionários, não são subempregos. Não são subempregos. São empregos de altíssima qualidade. Então você tem o café, o retorno do café, a água que vai para o subsolo, recarga, né? Conforto ambiental, banana, limão, frutas, 1000 coisas. Parece um milagre. Começou em 2016 na Fazenda Santa Rosa, o projeto Terra Planta. Dia 22 eu vou para o meu 7º curso. Adivinhem quem vai estar lá? Não são mais somente os movimentos sociais, MST e Companhia Limitada. Os grandes produtores de soja, a Cornélia Gammerschlag, lá de Santa Mariana, que tem mais de 1000 hectares de soja, ela vai estar fazendo o curso no Terra Planta. É simplesmente apaixonante. É sensacional, Marcos Schulman. Né? Você vai junto também. Marcos, deixa eu apresentar, meu grande amigo de escola. É um gênio esse cara. Eu gosto muito dele. O Alexandre Feijó está ali também, colega do meu irmão. É muito bem gostoso de ver vocês. Sabe, então, a gente agora virá muitas páginas de mal-entendidos nessa cidade. Né? Ser uma cidade educadora, aprender, lucrar. Nós podemos lucrar muito com tudo isso. Empregos de qualidade, história, turismo. Turismo é uma indústria sem chaminé. Por que nunca deu certo aqui? Não existe cidade igual a nossa em termos de turismo. Sabe? Então, vocês que vão ser os futuros prefeitos, os futuros vereadores, comecem a se antenar nessa economia azul. Então, existe o projeto de agrofloresta, o resgate do sistema plantio direto, que vai dar permeabilidade para o solo. E também já vamos entrar no assunto dos animais peçonhentos. Nós vamos ter no dia 20, 21, 22. Por favor, estejam presentes nesse evento muito importante, porque, André, você nos levou lá naquela problemática da cobra, né? Nós estamos com um problema seríssimo dos animais peçonhentos. Né? Tem folhetos para todos vocês ali, vocês depois ficam com um folheto desses. Estejam presentes. Então, sob liderança do neto do Vital Brasil, o Érico, de 5 estados brasileiros, os maiores especialistas, que privilégio. Obrigado, Cássia Popolin, que você trouxe essa pessoa famosa para cá. Né? Então, são coisas, Reginaldo, eu sei que tem o tempo, né, eu costumo não respeitar o tempo, mas são coisas tão fantásticas. Fazer uma pergunta para você. Fica à vontade. Obrigado, presidente. Novamente, boa tarde a todos. Boa tarde, Daniel. Parabéns. E obrigado pela aula de História de Rolândia. E, assim, até alertar os vereadores, o professor Marcos Soares, curiosamente, ele foi orientador, né, do curso do mestrado de História, e coincidentemente um aluno meu de Direito ele fazia em conjunto, né, o curso de Direito, e ele estava fazendo o mestrado em História, lá na UEL. E ele nos revelou, e eu confesso que também não sabia, que é a situação do nosso cemitério, né, a situação do nosso cemitério municipal. Para os vereadores terem ideia, Rolândia é tão rica em turismo e em cultura, que nós temos no nosso cemitério grandes celebridades e nós, do Poder Legislativo, precisamos fazer algo que estamos perdendo. O que está acontecendo? Para vocês terem ideia, o Danilo DeLong, ele fez um trabalho de mestrado, né, falando sobre o cemitério de Rolândia e essas pessoas históricas. Né? Então a gente tem
por exemplo, ele relatou ontem no Facebook dele, que tem um X, né, num túmulo ali da primeira parteira de Rolândia. Né, isso de 1935. Isso tem que ser preservado, ser patrimônio cultural, né, nosso. Né? Então eu estou desenvolvendo, se todos se interessarem pelo assunto, vamos juntos montar uma legislação ou algo assim, para preservar essas pessoas que estão lá, porque isso é fonte de história, é fonte de pesquisa, isso é cultura. O Daniel falou um negócio muito interessante, a gente tem aqui, por exemplo, né, a gente tem enterrado aqui no cemitério, né, Daniel, no São Rafael, a gente tem ministro da Alemanha, né, o Erich Krockweiser, foi ministro da Alemanha, ele está enterrado aqui. Então a cultura, nossa, foi vice-chanceler, ele foi enterrado em 1944. Então a gente tem uma cultura muito rica aqui em Rolândia por conta que o Daniel falou, né, que quando os nossos desbravadores já vieram pessoas que eram médicas, dentistas, advogados. Então a cultura deles já né, acrescentou muito. E também, Daniel, o que precisar, principalmente aqui do Legislativo, acredito que todos estão aqui, vamos junto transformar, né, levar essa cultura para nossas escolas, né, para os nossos alunos saber, né, como surgiu Rolândia, né, quem foram os pioneiros, isso é muito importante e pode contar comigo e pode contar com todos. Acredito que todos aqui estão empenhados nisso. Parabéns novamente, precisando, só contatar nós, tá? Isso só complementando o que o vereador Isaac disse, né, a questão histórica é muito interessante. Foi a sua avó, Marcos, a primeira parteira, né? Bisavó, né? A dona Cristina Schumann, né? Isso. Aham. Então, nós temos aí uma história nos livros, mas nós temos uma história no cemitério. No cemitério é muito interessante. A minha mãe dava aula de artes, ela sempre levava a criançada no cemitério, coisa bem maluca, né? Mas assim, falar, olha, aqui tem muita história, olha os nomes, né? Muitos nunca foram lembrados. Então nós temos uma dívida grande, né? Muita gente foi esquecida, excluída da nossa história. Sempre lembro do pai do Zé Eduardo, né? O seu Batista do Viveiro, quanta coisa que eu aprendi. Será que ele está num livro de história? Seu pai. Só, né? Sabe, então, e eu acho que essa questão histórica não é só aquele ministro famoso lá da Alemanha. A gente aprende só sobre os famosos, né? Mas uma rainha do café, a Zilda, não foi lembrada. Então, nós temos muita história aqui. Eu acho que isso é jogar luz, né? Cidade educadora. Todos aqui foram importantes. O saqueiro, sabe, o saqueiro que carregava ouro verde nas costas. Tínhamos um sindicato de saqueiros aqui. Sabe? Então, existe uma dívida muito grande. A dona Martinha, né? Encontrei, vereador, o neto, o Wagner Krelling. Ele quer me trazer 1000 coisas sobre a sua grande mestre, que foi a dona Martinha. Dona Martinha. Gostaria de saber se tem mais algum vereador que gostaria de fazer alguma pergunta. Se não, eu solicito que faça as conclusões finais, Daniel. Olha, eu só tenho que agradecer e eu espero, né, aqui um espaço formal, um espaço curto, mas vamos de forma concreta, nós vamos ter reuniões agora no Sindicato Rural sobre a concretização dessa área, referência do sistema plantio direto em Rolândia. Então eu gostaria que vocês pudessem participar dessas reuniões. Gostaria de levar vocês para o projeto Terra Planta, porque é fascinante aquilo lá. Depois a gente tomar um café, vocês já poderão provar agora mesmo. Tem uma semente de olho de boi junto para dar sorte para vocês e eu acho que para o público também. Né? Então, não só vocês que são vereadores, mas tem um monte de sementes para a gente plantar essas sementes. Né? Informação são sementes. Né? Então, olha, muito, muito obrigado por esse momento e vamos continuar nesse bom caminho. Ok. Salve de palmas. Essa Casa Legislativa agradece a presença de Vossa Senhoria pela explanação e coloca-se à disposição para o que houver necessidade, dentro das nossas atribuições. E solicito ao vereador Ratolino que o acompanhe o senhor Daniel Steiler até o local reservado ao público. Gostaria de fazer
a menção da presença da ex-vereadora Sabine Giesen, que aí teve que se ausentar um pouquinho antes, mas registrar que foi vereadora e presidente dessa Casa de Leis, uma vereadora bastante atuante. Nosso muito obrigado, Sabine, pela presença. Ok? E nada mais havendo a tratar. Agradeço a proteção divina, a bordo dos trabalhos, a presença dos senhores vereadores, senhores vereadores, dos servidores dessa casa, do público presente, dos internautas, e declaro encerrada a sessão. Boa tarde a todos. Gostaria de convidar